Então, pessoal, gravando esse vídeo para duas coisas muito específicas em relação a essa nossa questão das medidas dos polígonos, tá? Primeiro, para explicar como foi o passo a passo para chegar nesse resultado e segundo, para ensinar como que vocês podem configurar os arquivos que eu vou disponibilizar para vocês terem o mesmo resultado no QGIS de vocês, tá bom? Eu vou aqui, eu tenho uma camada de edificação, tenho uma imagem aqui que eu vou usar para fazer a vetorização de alguns imóveis aqui para a gente poder fazer o teste, tá? Essa camada não vai estar, vocês vão criar uma camada aí de vocês, ou vocês já têm, né? Eu vou desenhar aqui, aqui alternando na edição. Eu vou deixar bem claro aqui que eu estou usando funções do QGIS, eu não estou usando nenhum plugin, não estou utilizando nada fora do que é o escopo do QGIS padrão, tá bom? Eu estou usando aqui a barra de ferramentas, a barra de digitalização avançadas e a ferramenta de digitalização de forma. Então, se não aparecer um de vocês, vocês vão clicar aqui com o botão direito ou vão vir aqui em exibir, barra de ferramentas, digitalização avançada para ter esse painel. A gente não vai usar nesse exemplo, mas se você trabalha com vetorização, esse aqui é uma ferramenta primordial para vocês, tá bom? E outra barra de ferramenta aqui que é ferramenta de digitalização de forma, que também é muito interessante, que permite que vocês possam desenhar polígonos, círculos, né, arcos, né, e outras feições aí de forma muito simplificada, que é o que a gente vai usar agora, tá bom? Eu vou desenhar esse retângulo aqui desse imóvel, esse polígono, usando essa ferramenta aqui, que já simplifica para a gente. Esse adicionar retângulo a partir de 3 pontos é muito útil para quando a gente vai desenhar coisas regulares aqui. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é uma dica muito interessante que não sei se você quando vai vetorizar você utiliza algum desses critérios, mas seria bom você começar a repensar isso a partir disso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Existem diferenças na hora de vetorizar dependendo do sentido da vetorização, tá bom? Quando você desenha uma linha daqui para cá, ele tem um start point e um end point. Então, o sentido da linha sempre será esse. O polígono é a mesma coisa. Você pode começar daqui, vir para cá, depois para cá e depois para cá. Isso quer dizer que você vetorizou no sentido horário. E mais você poderia digitalizar, vetorizar no sentido anti-horário também. E aí eu, pelo menos, eu estou me convencionando, ou seja, eu estou tentando fazer com que as minhas vetorizações sejam sempre no sentido horário, tá bom? E eu vou mostrar para vocês que diferença faz isso, tá bom? Eu vou fazer a vetorização desse móvel no sentido horário e esse aqui no anti-horário, e vocês vão entender quando eu gerar as medidas dos imóveis. Não vai mudar a medida, não vai mudar a área, mas vai mudar umas características da simbologia, tá bom? Então, eu vou começar desse vértice, vou vir para esse outro, sentido horário, tá bom? Sentido horário aqui, ó, e vou fazer a vetorização. A Nacelle já mostrou a área aqui, como é que você fez. Aqui nas propriedades eu só pedi para o rótulo, no lugar de estar pegando um campo na tabela de atributo, ele só vai calcular. Você pode botar aqui funções para calcular alguma coisa e tal, o QGIS vai entender da mesma forma como se ele estivesse lendo um atributo na tabela. A diferença é que, dependendo da quantidade de feições, esse tipo de utilização aqui torna o QGIS um pouco mais lento, porque ele vai ficar precisando calcular o tempo todo as tuas feições, tá bom? Mas eu estou usando aqui só uma função round para arredondar para os valores em duas casas decimais depois da vírgula. Estou concatenando aqui e estou colocando um texto ao final para dizer que é em metros quadrados, tá bom? A gente consegue enxergar melhor aqui. Então, é um round, ó, tem um parênteses aqui fechando aqui para arredondar o valor da área, tá bom? E depois tem esses dois pontinhos, esses dois tracinhos aqui, os dois pipes, que é o símbolo da concatenação, e um texto aqui com aspas simples metro quadrado, tá bom? Então, se eu modificar aqui o texto, por exemplo, tá um M maiúsculo, ele já modifica aqui, ó, tá?
Então é simples aí, para quem já trabalha com rótulo no QGIS, já se liga aqui como é que foi que eu fiz. Vou fazer o desenho desse outro aqui no sentido anti-horário, tá bom? Vou vir para cá e vou puxar para cá. Calculou a área, tudo do mesmo jeito. Agora vamos usar a função que eu gerei lá aqui no menu, nessa parte, processar a caixa de ferramentas, tá? Você vai vir aqui nas engrenagens e vai nessa função abrir modelo existente. Esse modelo vai estar nesse arquivo que eu vou disponibilizar aqui na comunidade. O nome do modelo é medidas lotes, tá? Você vai clicar aqui 2 vezes e ele vai abrir o modelador de processamento, tá? Eu estou partindo do pressuposto que eu vou ter um polígono, que é esse que a gente acabou de desenhar, tá bom? Eu vou calcular o perímetro dele, já transformando isso aqui para a linha, que é essa função boundary, e vou explodir esse perímetro em cada vértice. Então, cada vértice que você gerou para esse polígono, ele vai quebrar naquele vértice, tá bom? Então, a partir desse momento, eu peguei esse polígono e transformei ele em várias linhas. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 linhas fechando esse polígono. Como se eu tivesse agora uma camada de linha que representa o polígono, tá bom? Com cada parte do polígono com uma linha específica. Ele vai puxar um estilo que eu também estou disponibilizando, que é o que vai gerar o visual, né, dessa camada de linha aqui com as medições, e vai gerar uma camada já com esse estilo chamado medidas. Uma vez que você carregou, você pode executar já aqui na setinha. Ele vai abrir essa tela, vai pedir pelo estilo, você vai clicar nesses 3 pontinhos aqui, e vai procurar esse medidas lotes. Depois eu vou mostrar o que é esse polígono medição. Tá? Que é uma forma de você ter a medição sem precisar chegar em gerar modelos e tudo mais. Vou clicar aqui em medidas lotes, tá? Ele pede aqui o polígono, você vai selecionar o polígono das suas edificações, ou do que você quer medir, enfim, fica a teu critério, e vai executar, tá bom? O que foi que ele fez aqui? Ele pegou minha camada poligonal e gerou uma nova camada de linha. Você pode ver aqui que ele é as propriedades. Se eu vir aqui em informações, você vai ver que ele agora é um line string, né? Não é mais um polígono. E vai disponibilizar ele já com esse estilo aqui. Ele pega as linhas, ele gerou as linhas, ele já bota as setinhas aqui, ó, esses marcadores ao final e já calcula a distância, né, entre um ponto e outro. E já colocando aqui uma distância que eu predefini aqui na simbologia, nas linhas, um deslocamento de 2 milímetros em relação ao polígono original. Isso dá para essa camada esse acabamento visual muito interessante. Conforme tu vai aproximando, ele mantém as distâncias, né? O texto também fica bem interessante. Mas esse aqui foi aquele que eu digitei no sentido horário. Sempre que eu digito no sentido horário, os campos de deslocamento e tudo mais negativos vai crescer para fora, né? O inverso, que aqui é o -2, nos que eu desenhei no sentido anti-horário, ele fica para dentro, né? E aí já não fica tão interessante, tá? Não fica legal dessa forma aqui, eu já não acho uma solução interessante. Esse aqui já ficou muito interessante, ficou bem legal, tá? Então essa é a funçãozinha que eu gerei aqui nos modelos, tá bom? Para ela ficar disponível para vocês, vocês vão ter que vir sempre em abrir modelo, clicou aqui no modelo e vocês vão precisar salvar isso daqui, tá? Salvar como modelo, disponibiliza numa pasta no teu computador e ele vai ficar disponível sempre aqui dentro de modelos, tá bom? A outra forma que tem de vocês conseguirem visualizar isso aqui é vindo no próprio polígono, nas propriedades, no estilo, e carregar um estilo que eu também estou disponibilizando. Ele vai pedir aqui carregar estilo do arquivo, você vai encontrar o arquivo e tem esse aqui, polígono medição. Quando vocês carregarem ele aqui, que aplicarem, ele já gera aqui um resultado muito parecido com o outro, mas esse daqui independe de você gerar uma camada nova. É só simbologia. Simbologia simples, não simples assim, tipo, simplesmente simbologia. Você não está gerando nenhuma camada nova, não está gerando nada novo, né? E isso daqui parte do pressuposto que você tem que entender que um polígono é
um conjunto de pontos e esse conjunto de pontos podem gerar linhas e polígonos, certo? Um conjunto de pontos aqui, eu tenho 4, se eu tiver só esse ponto e esse outro ponto, eu tenho uma linha. E aqui sucessivamente. Então eu consigo gerar nas propriedades, na simbologia, eu consigo gerar linhas a partir dessa função gerador de geometria. A partir desse ponto aqui, a simbologia já fica bem complexa. Eu vou falar um pouco para que vocês possam entender a linha de raciocínio, mas vocês vão precisar dar uma olhada e entender como é que funciona isso daqui. Eu tenho um polígono, tá? Que está aqui, preenchimento simples, o polígono, e eu tenho o gerador de geometria, que é uma função que tem aqui na parte de simbologia, que é poderosíssima dentro do QGIS, que eu estou pegando esse polígono e transformando ele em linha, tá bom? Já que a primeira coisa que eu estou fazendo é gerando ele, transformar ele em linha, usando essa função segmentos para linhas, pegando a geometria, certo? A partir daí eu vou ter essa linha com marcador externo, que é esse daqui, esse tiquezinho aqui para dizer o final, e eu vou ter uma configuração para setinha também, tá bom? Então ele gera aqui a setinha no final da linha, e eu tenho também outra linha aqui que eu estou fazendo o cálculo da distância, né? Então tem uma funçãozinha aqui que ele calcula a distância do ponto inicial para o ponto final dessa linha para mostrar aqui para vocês. Eu não vou me aprofundar nisso daqui, não foi eu que criei essa simbologia, eu apenas adaptei para essa funcionalidade. Vou deixar até o link também do plugin, onde eu consegui obter essa ideia inicial para chegar nesse modelo que eu desenvolvi, mas eu acho também muito interessante, tá? Só que a única questão aqui é que eu não consigo exportar só as linhas como shape, que eu acho que foi o que o colega pediu aí, que ele queria exportar isso como shape, né? Então, para exportar como shape, você vai ter que vir modelo, né? Abrir o modelo, gerar aqui, rodar, carregar aqui as medidas do lote e executar. E aí ele vai gerar uma camada de linhas que você pode exportar depois como shapefile. Enfim, fica aí a dica, né, de como foi que eu cheguei nesses resultados. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, né, e tiver alguma sugestão também, né. É bem interessante esse diálogo que a gente está tendo aqui na comunidade, sempre procurando esses desafios, essas dúvidas que são interessantes para mostrar para vocês um caminho, né. Não estou aqui para dizer que é o caminho certo, né, mas é um caminho que vocês podem seguir aí e chegar nos resultados de vocês. Então até a próxima aí, e os arquivos estão disponíveis aqui nesse comentário.